Essa é a história de seu João, um homem simples, trabalhador da roça, que durante anos enfrentou humilhações, desprezo e, muitas vezes, a dor da fome. Ele vivia em um pequeno sítio, perdido entre montes e vales, longe da cidade, onde a vida parecia ser mais dura para ele do que para qualquer outra pessoa que ele conhecesse. Seu João não se importava com a falta de luxo, nunca buscou riqueza, nem se importava com o que os outros tinham. O que ele queria era poder dar uma vida melhor aos filhos, garantir que eles nunca passassem pelas dificuldades que ele enfrentava. Mas, por mais que se esforçasse, por mais que plantasse e colhesse, por mais que sua força nunca esmorecesse, algo sempre parecia faltar. O dinheiro nunca vinha, e a colheita era sempre escassa. Ele havia sido vítima de humilhações. As pessoas da cidade o viam como um homem simples demais, e por ser pobre, ele muitas vezes era tratado com desdém. Havia os que zombavam dele, chamando-o de ignorante da roça, e dizendo que ele nunca sairia da miséria. Quando seus filhos iam à escola, outros pais sussurravam, riam às suas costas, perguntando o que ele poderia oferecer para os filhos. E tudo isso doía. Doía como uma ferida que nunca cicatrizava. Nos dias mais difíceis, quando o sol ardia, forte e a seca ameaçava destruir tudo o que ele havia plantado, seu João se perguntava se valia a pena continuar. Ele olhava para seus filhos e tentava, com todas as forças que ainda tinha, sorrir para eles. Mas, no fundo, sabia que eles estavam crescendo em um lugar onde a esperança parecia cada vez mais distante. Uma manhã, quando o dia já estava claro, mas seu João ainda sentia a exaustão dos dias anteriores. Ele se viu diante da sua plantação. O milho estava seco, as couves amareladas, e a terra, que antes era fecunda, estava rachada pela falta de chuva. Ele olhou para o céu, com a sensação de que sua vida havia chegado a um ponto sem volta. As palavras de desprezo que ouvira durante toda a vida ecoavam em sua mente. Ele havia dado tudo o que tinha. Tudo o que podia fazer já estava feito. Mas naquele momento, algo em seu peito parecia gritar, como uma última chama de esperança. Ele fechou os olhos e, sem entender o que o estava movendo, disse com a voz embargada: Senhor, se o Senhor ainda se lembra de mim, peço apenas uma coisa: me dê forças para continuar. E foi nesse exato momento que algo muito estranho aconteceu. Uma leve brisa se levantou. O calor da terra, que antes parecia sufocante, deu lugar a uma sensação de frescor, como se a própria natureza estivesse respondendo ao seu pedido. Mas ele não sabia. O que viria a seguir mudaria tudo. Nos dias seguintes, o milagre que seu João tanto desejava parecia um sonho distante. A brisa que ele sentiu naquele dia não se repetiu, e o calor da seca se intensificou. A vida parecia continuar como sempre, dura e implacável. Ele acordava, de madrugada, como fazia há anos, e ia para o campo sem esperança, mas com a responsabilidade de alimentar sua família, sempre em sua mente. Ele sabia que não tinha mais muito tempo. A colheita estava falida, e as dívidas com o pequeno comerciante local já estavam acumuladas. Ele estava em uma situação desesperadora, e a sensação de impotência apertava seu peito a cada dia. Mas, mesmo nas horas mais escuras, uma coisa se mantinha intacta: seu amor pelos filhos. Ele via o sorriso deles ao voltar da escola, sentia o abraço apertado de sua esposa, Dona Maria, e sabia que aquilo era o que mais importava. Era o que o fazia continuar, dia após dia. Mesmo que tudo ao redor estivesse desmoronando, o amor pela sua família ainda o mantinha de pé. Uma tarde, enquanto seu João trabalhava na roça, ele sentiu um peso no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Não sabia se era apenas o cansaço acumulado ou uma sensação que ele não conseguia explicar, mas algo em seu coração dizia que estava na hora de algo grande acontecer. Foi quando ele viu a carroça do comerciante da cidade vindo em sua direção. O homem estava em sua velha carroça, com os cavalos já cansados pelo caminho longo, e logo parou na frente da casa de seu João. O comerciante desceu com um sorriso no rosto
Mas o sorriso de seu João desapareceu quando ele percebeu o que o homem trazia. Seu João, temos que conversar, disse o comerciante enquanto o olhava de maneira fria. Seu João já sabia o que viria. Eu não tenho mais dinheiro para pagar as dívidas, senhor, respondeu seu João com a voz arrastada. Pela preocupação, eu sei que as coisas não estão boas, mas estou tentando, não desisti ainda. O comerciante, com um sorriso irônico no rosto, não respondeu. Em vez disso, olhou ao redor da pequena propriedade de seu João e deu um suspiro de desaprovação. Eu vejo que está tentando, sim, disse ele. Mas infelizmente o que tenho para lhe dizer não é bom. Vou ter que pegar os seus bens. A colheita falhou. Não tem mais o que fazer. A dívida tem que ser paga, e você sabe disso. As palavras do comerciante caíram sobre seu João como um peso insuportável. Ele sentiu a dor da humilhação novamente, a sensação de ser despojado de tudo o que tinha construído durante toda a vida. Ele queria protestar, queria gritar, mas as palavras simplesmente não saíam. Ele estava ali, de pé, vendo o homem levar tudo o que restava de valor em sua propriedade. Foi quando seu João, em um momento de profunda dor, quase sem forças para continuar, olhou para o céu. A mesma sensação que ele tivera dias antes, quando pedira a Deus por ajuda, voltou com força total. Ele fechou os olhos com todas as suas forças e disse mais uma vez, quase sussurrando: Senhor, não posso mais suportar, não sei mais o que fazer. Por favor, me ajude. Eu não posso perder minha família. Não agora. Ele esperou em silêncio, olhando para o céu, esperando uma resposta que ele sabia que não viria. Mas então algo muito estranho aconteceu. A brisa que ele sentira dias antes voltou. Não uma brisa qualquer, mas uma brisa forte, como se o vento estivesse levando a tristeza e a desesperança de seu João. A terra, que antes parecia árida, agora parecia vibrar com algo que ele não podia explicar. O ar estava diferente, mais fresco, e ele sentiu uma força invisível tomar conta de seu corpo. O comerciante, que estava se afastando, olhou para ele de maneira estranha, como se sentisse algo no ar. Mas logo, ele olhou para o chão e continuou com sua tarefa, sem perceber a mudança que estava acontecendo no coração de seu João. E foi nesse momento, quando a última esperança parecia se esvair, que um homem apareceu na beira da estrada, vindo de longe, como se tivesse surgido do nada. Era um homem de aparência simples, mas havia algo nele que transmitia uma sensação de paz, como se ele fosse parte da própria natureza. O homem parou diante de seu João, e os dois se olharam por um longo momento, como se o destino já os conhecesse há muito tempo. O comerciante, ao perceber o homem, o cumprimentou, mas logo se afastou, como se soubesse que não era bem-vindo ali. E aquele estranho, que mais parecia uma visão de um sonho, sorriu para seu João com uma calma que parecia fazer o mundo desacelerar. O senhor está com problemas, vejo, disse o homem, com uma voz suave, mas cheia de sabedoria. Seu João não sabia o que pensar. Ele não sabia de onde o homem tinha vindo, mas algo dentro dele dizia que aquele homem era a resposta para o que ele estava passando. O homem olhou para seu João com um semblante calmo, mas seu olhar era profundo, como se pudesse ver além da aparência exterior e enxergar diretamente o coração do trabalhador. Seu João, ainda atordoado pela situação, mal conseguia entender o que estava acontecendo. Ele sentia que aquele homem não era comum. Algo em sua presença trazia uma sensação de tranquilidade que ele não sentia há anos. Quem é o senhor? Perguntou seu João, a voz cheia de dúvida, mas também com uma ponta de curiosidade. O homem sorriu com suavidade, como se entendesse o que estava passando na mente de seu João. Ele parecia em paz, completamente em harmonia com a situação. Ele então respondeu, com um tom sereno, quase como se fosse algo natural, como se já tivesse dito aquelas palavras inúmeras vezes. Eu sou apenas alguém que veio para ajudar.
Às vezes a vida nos coloca em caminhos difíceis e temos que aprender a acreditar que tudo, até mesmo o sofrimento, tem um propósito. Estou aqui para lhe mostrar isso. Seu João, ainda sem entender direito o que estava acontecendo, olhou em volta, como se estivesse buscando alguma explicação para aquilo. A carroça do comerciante já estava distante, e o homem estava ali, como uma aparição do destino, pronto para dar-lhe algo que ele nem sabia que precisava. A princípio, ele pensou em se afastar, achando que poderia ser mais uma ilusão. Mas algo o fez parar e escutar. "O senhor está em grande necessidade, não está?" disse o homem, enquanto observava os campos secos ao redor, os poucos animais que ainda restavam e o olhar cansado de seu João. Começou seu João tentando articular as palavras, mas a dor era tanta que ele mal conseguia falar. "Eu não sei mais o que fazer. Eu tentei de tudo. A roça não produz. As dívidas estão me sufocando. Minha família vai passar. Fome. Não sei como continuar. A vida está me esmagando." O homem se aproximou de seu João e colocou a mão sobre o ombro dele. Seu João, que jamais tinha conhecido alguém com tanta tranquilidade em meio a tanto sofrimento, sentiu uma estranha sensação de alívio. Era como se aquela simples presença aliviasse o peso de suas angústias. "Não se preocupe. Tudo tem uma solução", disse o homem com a mesma voz suave e confiante. "Você não está sozinho, mesmo quando sente que está. Às vezes, precisamos apenas dar um passo de fé. A resposta está bem diante de seus olhos, só precisa aprender a enxergar." Seu João ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras, sem saber o que dizer. O que aquele homem queria dizer com dar um passo de fé? Como ele poderia confiar em algo ou alguém, quando sua vida já havia sido marcada por tanto sofrimento e desespero? A vida dele havia sido feita de trabalho árduo, luta constante. Mas até aquele momento tudo parecia em vão. Foi então que o homem estendeu a mão e apontou para a terra seca à frente. "Veja, tudo o que você tem, tudo o que você perdeu, está ao seu alcance. É necessário, antes de mais nada, acreditar que você tem algo dentro de você que ainda pode mudar a sua situação. Sua força não está naquilo que você tem ou naquilo que perdeu, mas na fé que você tem dentro de si, no seu coração. E com essa fé, você pode mudar o curso da sua vida, assim como a terra seca pode ser transformada em um campo fértil novamente." Seu João olhou para a terra e por um momento sentiu uma sensação estranha de esperança. Mas logo voltou a olhar para o homem sem entender. "Como assim?" ele perguntou. "Eu já tentei de tudo. Nada dá certo. Eu não tenho mais forças para continuar." O homem sorriu com uma calma que parecia irradiar uma energia serena. Ele não estava ali para convencer seu João, mas sim para despertar algo nele que estava adormecido há muito tempo. "Não é sobre tentar de novo, seu João. É sobre confiar. O Senhor tem um plano para cada um de nós. Mas, muitas vezes, só conseguimos vê-lo quando deixamos de tentar controlar tudo à nossa maneira e começamos a acreditar que há algo maior nos guiando. A fé é o que move o mundo, e é através dela que você vai encontrar o caminho que parecia perdido." Enquanto o homem falava, o vento começou a soprar mais forte, como se a natureza estivesse respondendo àquelas palavras. O ar estava carregado de algo mágico, algo que seu João não conseguia entender completamente, mas que ele podia sentir. Era uma sensação de renovação, como se o próprio universo estivesse lhe oferecendo uma segunda chance. "Você não está sozinho, seu João. A resposta está dentro de você, acredite." E então, como se fosse um sinal, o homem deu um passo atrás, se virou e começou a caminhar lentamente para a estrada. Antes de desaparecer na curva, ele se virou mais uma vez para seu João, com um olhar sereno e confiável. "Quando você tomar a decisão de dar o primeiro passo, verá que o caminho se abrirá diante de você. Lembre-se, não é o que você tem, mas o que você acredita que pode ter."
Seu João ficou ali, de pé, olhando para onde o homem desapareceu. O vento ainda estava forte, mas agora havia algo diferente no ar. Ele não sabia exatamente o que havia acontecido, mas uma sensação de fé renovada começava a nascer em seu coração. Ele olhou para sua casa, para sua esposa e filhos, e sentiu uma nova esperança brotar dentro de si. Era como se algo tivesse mudado dentro dele, algo que ele não podia explicar, mas que ele sentia com a alma. Ele sabia que algo bom estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, algo começou a mudar na vida de seu João. Ele não sabia exatamente como, mas começou a sentir uma energia diferente dentro de si. Ele ainda tinha os mesmos problemas: a terra seca, a falta de alimentos, as dívidas. Mas algo dentro dele tinha se transformado. Havia uma força nova em seu coração. Uma confiança silenciosa de que, apesar de tudo, ele não estava sozinho. Cada vez que olhava para os campos secos, lembrava-se das palavras do homem: a resposta está dentro de você. Algo começou a brotar em seu peito, como uma chama pequena, mas forte, que lhe dava coragem para enfrentar o novo dia. Foi numa manhã, enquanto ele caminhava pela fazenda, observando a terra esturricada pelo sol, que ele tomou uma decisão. Ele não sabia como, mas sentiu que precisava tentar mais uma vez. Decidiu começar a trabalhar a terra de um jeito diferente. Já não estava mais tão preocupado com os resultados imediatos, mas com o processo em si. Ele queria fazer as coisas com fé, e não com desespero. Aquele foi o primeiro passo, o primeiro sinal de que a transformação estava começando. Seu João foi até a velha plantação de milho, que já estava praticamente irreconhecível, com as plantas secas e sem vida. Ele se ajoelhou no chão rachado e colocou a mão sobre a terra, fechou os olhos e disse uma oração silenciosa. Era simples, mas cheia de significado. Ele não pedia mais riquezas ou milagres, mas apenas força para continuar acreditando. Ele pedia sabedoria para saber o que fazer e coragem para seguir em frente, mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava. E naquele momento, algo surpreendente aconteceu. O céu, que antes estava sem nuvens, começou a se cobrir lentamente com nuvens escuras. Um vento fresco soprou, e em poucos minutos a chuva começou a cair. Não era uma chuva forte, mas suficiente para molhar a terra sedenta. Seu João olhou para o céu, maravilhado. Ele sentiu, sem dúvida alguma, que aquilo era um sinal. Ele se levantou, sentindo um calor estranho no peito, como se estivesse renascendo. A chuva caía suavemente sobre sua pele e sobre a terra, e ele sabia que o milagre que o homem havia mencionado já estava em andamento. Aquela chuva não era apenas água caindo do céu. Era a resposta de sua fé. Era a prova de que, quando você acredita, até as forças da natureza começam a conspirar a seu favor. Nos dias que se seguiram, a fazenda de seu João começou a mudar. As plantas, que antes estavam secas e sem vida, começaram a crescer novamente. O milho, a mandioca, o feijão, tudo começou a florescer, como se a terra estivesse se renovando com a mesma intensidade com que seu coração se renovara. Ele passou horas trabalhando com mais fervor do que nunca, com os olhos cheios de esperança e gratidão. E não foi só a terra que se renovou. Sua família, que antes estava desanimada, começou a sentir uma nova energia também. Sua esposa, Dona Maria, que estava tão preocupada com a falta de comida, viu seu marido trabalhar com uma paixão renovada. Ela, que sempre se preocupou com o futuro, começou a acreditar novamente. Seus filhos, que estavam acostumados a ver o pai cansado e sem forças, passaram a ver um homem diferente. Um homem com fé, com coragem, com esperança. O tempo foi passando e a fazenda começou a florescer. As colheitas, que antes pareciam perdidas, se multiplicaram. A vida de seu João estava mudando diante de seus olhos, e ele sabia que não era por acaso.
Ele olhou para a terra agora fértil e pensou: tudo o que eu passei, toda a dor, todo o sofrimento, agora faz sentido. Ele sabia que o homem misterioso que apareceu em sua vida não era uma ilusão. Ele foi um mensageiro, um guia que lhe mostrou o caminho da fé e da esperança. Mas a verdadeira surpresa de todas veio no dia da colheita. Quando seu João levou o milho até o mercado da cidade, algo inesperado aconteceu. Ele foi recebido com uma recepção calorosa. Os comerciantes e os outros agricultores, que antes o ignoravam e zombavam de suas dificuldades, agora o viam com respeito. Ele não era mais o homem derrotado da roça. Ele era um exemplo de superação. A palavra sobre sua colheita de sucesso se espalhou rapidamente, e logo ele se viu sendo procurado por outros fazendeiros, querendo aprender com ele a fazer a terra florescer como ele fizera. Seu João, com humildade, explicou a todos que não era um segredo ou um truque. O que havia mudado não foi a terra, mas a sua maneira de olhar para a vida. Ele explicou sobre a fé, sobre acreditar que, mesmo nas dificuldades, Deus sempre envia sinais e ajuda para aqueles que não desistem. Ele não buscava reconhecimento. Seu maior prêmio era ver sua família segura, sua terra fértil, e a certeza de que havia encontrado o verdadeiro significado da vida. A fé inabalável que transforma qualquer situação. Hoje, a fazenda de seu João é uma das mais prósperas da região, mas o que ele mais preza não são os lucros, e sim a paz que sente no coração. Ele aprendeu que, por mais difícil que fosse a caminhada, a fé sempre seria a luz que o guiaria, e ele nunca mais deixou de acreditar, porque agora ele sabia que a fé pode mover montanhas, e no caso dele, até a terra mais seca pode ser transformada em um campo fértil. E foi assim que seu João, um homem simples da roça, descobriu que, quando se tem fé e esperança, até os maiores milagres podem acontecer. Essa é a história de seu João, uma história de superação, fé e de como, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança pode nos levar a um novo começo. Não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, nunca perca a fé. O milagre pode estar mais perto do que você imagina. Se você gostou da história, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber mais histórias como essa. Obrigado e até a próxima.